Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por coação no processo da tentativa de golpe. Áudios de conversa entre Silas Malafaia e Jair Bolsonaro revelam divergências de opinião quanto ao posicionamento do ex-presidente. Câmara aprova lei para proteger menores de idade nas redes sociais. Israel inicia operação para a tomada da cidade de Gaza. China se prepara para apresentar os novos equipamentos militares no início de setembro. Polícia Federal descobre fábrica clandestina de armas no interior de São Paulo. E veja também a classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa Libertadores. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, por coação a autoridades. O relatório divulgado afirma que Bolsonaro planejou pedir asilo político na Argentina. O relatório divulgado pela Polícia Federal afirma que a corporação viu elementos de que o ex-presidente e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, buscaram atrapalhar o processo da tentativa de golpe. A PF apontou também indícios de que os dois cometeram crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, uma vez que as ações deles buscam atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o Supremo Tribunal Federal e até mesmo o Congresso Nacional. O relatório traz ainda uma informação que pode mudar o curso dos processos contra o ex-presidente. Segundo a corporação, durante a análise do material apreendido, foi identificado um arquivo de texto que revela que Jair Bolsonaro praticou atos para obter asilo político na Argentina. Segundo o relatório de 170 páginas, o documento que revelaria o plano de fuga do ex-presidente está vinculado ao nome da mulher de Flávio Bolsonaro, um outro filho do ex-presidente. O texto diz que o arquivo foi salvo no celular do ex-presidente no dia 10 de fevereiro de 2024, pouco depois das 6 horas da tarde. O documento do possível pedido de asilo político também foi divulgado. O texto, em primeira pessoa, diz que Jair Bolsonaro está sendo perseguido por motivos políticos no Brasil. Após divulgar esse relatório, a Polícia Federal também anunciou que uma operação de mandado de busca e apreensão estava em curso contra o pastor Silas Malafaia. Ele foi abordado após desembarcar no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal apreendeu o passaporte e o aparelho celular de Silas Malafaia. Todo o conteúdo foi vazado para a imprensa em mensagens trocadas entre Bolsonaro e Malafaia, encontradas nos telefones apreendidos, levaram a justiça a apontar que o líder religioso vem atuando de forma livre e consciente na definição de estratégias de coação e difusão de narrativas verídicas. O ministro Alexandre de Moraes considerou que Malafaia ajusta e direciona a conduta de Bolsonaro na tentativa de coagir autoridades brasileiras. A defesa de Jair Bolsonaro divulgou uma nota afirmando que vai cumprir o prazo estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes para esclarecer as medidas cautelares e o risco de fuga apresentados pela Polícia Federal. O prazo termina na noite de sexta-feira. E o governo de Donald Trump também comentou esse novo indiciamento. O conselheiro de Trump, Jason Miller, disse em uma rede social que o ministro Alexandre de Moraes destrói a democracia e é considerado um rei louco. Miller disse ainda que Moraes cometeu um grande erro e chamou o ministro de aspirante a ditador de terceira categoria. A Polícia Federal também divulgou áudios encontrados no celular do ex-presidente que mostram discussões e até mesmo a falta de alinhamento sobre as decisões a serem tomadas pela família Bolsonaro. Em um dos áudios, o deputado estadual Eduardo Bolsonaro chama o pai dele de ingrato. A divulgação dos arquivos também gerou muitas críticas nas redes sociais. E como visto, a Polícia Federal divulgou materiais encontrados no aparelho do telefone do pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia discute com Jair Bolsonaro sobre a postura de Eduardo Bolsonaro. O que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá,
tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém e estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não perde nenhuma, tenha certeza disso. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. A carta é toda sobre você. Esse cara fez uma coisa para botar uma bola quicando para você. Até ele lá, eu conversei ontem com quem está lá e com quem fala com o assessor de Donald Trump todo dia. Eu quero ver uma reação de Bolsonaro e dos outros. Claro que você não vai arrumar briga com o STF, mas você pode até colocar isso. Nós não queremos ver o Donald Trump com sanções sobre ministros e suas famílias. Tu vai ficar bonito, dando uma de bacana ainda. Tem que tirar de Lula. Ele sabe jogar nisso, presidente. Ele dobra a aposta. Só quem pode parar Lula é o STF e trazer à baila a questão da anistia. Você sim, você é a maior voz sim, me desculpa, discordo de você. Você não vai xingar STF, você não vai esculhambar Alexandre de Moraes, mas você pode se colocar sim e deve. Olha, minha gente, a questão da tarifa de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com liberdade e justiça. Eu não quero ver retaliações sobre ministros do STF e suas famílias. Eu não quero ver isso. É só resolver a questão da anistia que isso acaba. O discurso maior é teu, não é meu não. Eu falo isso, é 1. Você fala isso é 1000. O grau de peso. O meu grau é 1, o teu grau é 1000. Então me desculpa, discordo de você. Não, vai me desculpar. Que história é essa? Quem é que pode falar isso, rapaz? Quem é que é mais apropriado com inteligência, saber colocar uma coisa bravata? Que Alexandre vai para a cadeia mesmo, tem que arrebentar. Aí é bobagem. Você, como um estadista, você tem que dizer: eu não quero ver tirar de Lula. A questão não é econômica, a questão é liberdade e justiça contra essas pessoas presas, essa injustiça contra mim, esse golpe que não existiu. Esse é teu discurso, presidente. Eu não quero ver ministros do STF nem suas famílias serem retaliadas. É só resolver a questão da anistia que o problema está resolvido. A questão não é econômica. Você que tem que dizer isso. Eu digo. E estou falando. É só pegar meus vídeos. E segunda falo de novo. Agora, tu quer comparar minha voz com a tua? Dizer que você não tem que falar? Não faz isso comigo não, queridão. Para terminar, não errei uma contigo e não estou errando de novo. Grande abraço, Deus te ilumine e te abençoe. A Polícia Federal também identificou uma conversa sobre anistia entre Bolsonaro e Silas. O ex-presidente deixou claro ao líder religioso que não queria aumentar o tom contra as decisões do STF. Pô, Malafaia, você está meio empenhado pelos ouvidos aí. Tu acha que eu mandei alguém negociar com o encarregado de negócio? Eu tenho contato direto, pô. E sei que o cara não cede, não adianta, tá certo? Quem foi negociar perdeu tempo, ok? Não tenho discussão violenta com filho nenhum meu. Então, essa fofoca, quero dividir o tempo todo. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo! Na Globo News, eu não sou a favor da taxação não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Na sequência, Silas Malafaia discorda da postura de Jair Bolsonaro e pede para que o ex-presidente inflame o discurso dele. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, e nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cara. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio. Tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora!
A faca e o queijo está contigo. Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Em um outro áudio enviado ao ex-presidente, Silas cita Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e defende a atuação de políticos brasileiros nos Estados Unidos contra as decisões do STF. Agora, presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio, porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz. Olha o trabalho que o cara está fazendo. Você podia até, um direito seu, eu nem questiono. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Agora, você bater no teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump está fazendo, aí você errou, mas errou feio. Outra coisa, presidente, escuta-me, por favor. Grave um vídeo, presidente. Seu povo, a sua bolha, precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes. Censuras, centenas de censuras secretas e ilegais a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador. Até a imprensa está botando coisa. Eu vou te mandar aqui um banner, sabe? É uma delação ambígua, tá? Ele quer que tome providência para ver a covardia. Você tem que meter o cacete. A lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo. Ela mudou 10 vezes. E ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes. Ele disse que a Polícia Federal, o delegado tentou colocar palavras na boca dele. Pelo amor de Deus, você não grava nada. Isso aí a gente transforma em manda lá para o Donald Trump dizer qual é a ação dele. Que a ação dele é contra essas ilegalidades do Brasil, que também está atingindo cidadãos americanos e empresas americanas. É isso, desculpa, é minha simples opinião, é apenas a opinião de quem quer ver o melhor para você. Agora, você é que decide, você é que faz suas escolhas, ok? É apenas isso que eu queria falar. Um abraço, Deus te abençoe. O líder religioso ainda fala sobre a postura que Jair Bolsonaro deveria tomar e pede ainda para que o ex-presidente grave um vídeo para a base política. Grave um vídeo, presidente. Seu povo, a sua bolha, precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes. Censuras, centenas de censuras secretas e ilegais a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador. Até a imprensa está botando coisa. Eu vou te mandar aqui um banner, sabe? É uma delação ambígua, tá? Ele quer que tome providência para ver a covardia. Você tem que meter o cacete. A lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo. Ela mudou 10 vezes. E ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes. Ele disse que a Polícia Federal, o delegado tentou colocar palavras na boca dele. Pelo amor de Deus, você não grava nada. Isso aí a gente transforma em manda lá. Depois de prestar depoimento na Polícia Federal, Silas Malafaia voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes. Ele chamou o ministro de criminoso. Malafaia também disse que os áudios que vieram a público foram vazados e acrescentou que não vai se calar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que os bancos que atuam no Brasil podem ser punidos se aplicarem sanções impostas pelos Estados Unidos em solo brasileiro. Alexandre de Moraes foi sancionado recentemente pelo governo Trump.
A declaração de Alexandre de Moraes acontece em meio a incertezas após decisão do ministro Flávio Dino, reafirmando que ordens de outros países só devem ser cumpridas com o aval do STF. Moraes foi um dos sancionados pelo governo americano. Segundo a decisão, todos os eventuais bens de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ele. Além disso, o ministro também não pode realizar transações com cidadãos e empresas norte-americanas, usando cartões de crédito de bandeira do país. Flávio Dino não citou a Magnitsky, mas a decisão trouxe insegurança ao setor bancário. Isso porque as instituições financeiras brasileiras que têm operações nos Estados Unidos podem ser pressionadas a escolher entre cumprir a lei norte-americana ou obedecer o judiciário brasileiro. O impasse provocou forte volatilidade no mercado financeiro. As ações de grandes bancos brasileiros recuaram após a divulgação das medidas norte-americanas, refletindo o temor dos investidores de que as instituições fiquem presas em uma disputa entre jurisdições. E o ministro Flávio Dino afirmou que a decisão dele em proibir a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil não tem nada a ver com a queda da Bolsa de Valores de São Paulo, registrada nesta semana. Ele afirmou que não sabia que era tão poderoso. Flávio Dino disse no início dessa semana que o Brasil só é obrigado a acatar decisões de tribunais internacionais dos quais seja signatário, e não atos unilaterais de governos estrangeiros. A decisão do ministro gerou dúvida nos bancos, que não sabem se seguem a determinação do judiciário brasileiro, correndo o risco de sofrer sanções dos Estados Unidos, ou se obedecem à aplicação da Magnitsky. Dino disse que não sabia que era tão poderoso e minimizou a perda de 42 bilhões de reais, afirmando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O ministro destacou ainda que não cabe ao Supremo se preocupar com flutuações do mercado, atribuindo essa responsabilidade a órgãos regulatórios e ao próprio setor financeiro, que, segundo ele, precisa agir com mais sensatez e menos ganância. A Polícia Federal enviou ao STF um relatório indiciando o blogueiro Alan dos Santos pelos crimes de difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime. A Polícia Federal afirmou que a atuação dele contribuiu para uma animosidade entre os poderes da República e a polarização política. A PF afirmou ao Supremo que Alan dos Santos, valendo-se da internet e da criação de múltiplos perfis, teria sistematicamente desrespeitado decisões do Supremo Tribunal Federal, cometido crimes contra a honra de uma jornalista e incitando a desordem. O documento afirma ainda que essas decisões contribuíram para a animosidade entre os poderes da República e a polarização política. Para a PF, as manifestações de Alan dos Santos possuem a finalidade de incitar publicamente a prática de crimes por terceiros. E esses relatórios de análise demonstram que as postagens de Alan dos Santos defendem teorias da conspiração, questionam o sistema eleitoral e atacam figuras e instituições. Alan dos Santos é considerado foragido e teve prisão decretada pelo Supremo, acusado de lavagem de dinheiro, organização criminosa e incitação ao crime. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, anunciou projetos para aliviar as tarifas impostas pelos Estados Unidos no setor de derivados do aço e alumínio. De acordo com ele, o Departamento de Comércio norte-americano decidiu que o conteúdo de aço e alumínio do Brasil não vai ser mais sobretaxado em 50% e passa a seguir a regra global de 25%. As medidas vão atingir pouco mais de 2,5 bilhões de dólares, cerca de 6,4% do total das exportações. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, criou um grupo de trabalho para consolidar as propostas de proteção a menores na internet. Todos os partidos poderão indicar até 2 membros para compor o colegiado. O grupo de trabalho terá 30 dias para concluir as ideias e apresentar propostas para ampliar a segurança de crianças e adolescentes no ambiente digital. O tema entrou na pauta da casa depois da repercussão de um vídeo do influenciador Felipe Bressani Pereira, mais conhecido como Felca, sobre a exploração de menores em redes sociais. O vídeo atingiu quase 30 milhões de visualizações no YouTube e foi adotado como pauta política no Executivo e no Legislativo. Mas essa rápida ação de Hugo Motta foi vista como forma de adiar votações polêmicas e empurrar para longe outras pautas, como o projeto de lei da anistia. Hugo Motta tem reiterado que não vai ceder ao que classifica como chantagem da oposição. Ele chegou a afirmar que o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 foi grave e que não é razoável conceder anistia a quem planejou matar pessoas.
Ao mesmo tempo, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que amplia as obrigações das plataformas digitais para proteger os menores de idade nas redes sociais. O texto segue para o Senado. O grupo de trabalho terá 30 dias para concluir as ideias e apresentar propostas para ampliar a segurança de crianças e adolescentes no ambiente digital. O tema entrou na pauta da casa depois da repercussão de um vídeo do influenciador Felipe Bressani Pereira, mais conhecido como Felca, sobre a exploração de menores em redes sociais. O vídeo atingiu quase 30 milhões de visualizações no YouTube e foi adotado como pauta política no Executivo e no Legislativo. Mas essa rápida ação de Hugo Motta foi vista como forma de adiar votações polêmicas e empurrar para longe outras pautas, como o projeto de lei da anistia. Hugo Motta tem reiterado que não vai ceder ao que classifica como chantagem da oposição. Ele chegou a afirmar que o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 foi grave e que não é razoável conceder anistia a quem planejou matar pessoas. O Instituto Nacional do Seguro Social suspendeu preventivamente os contratos com a operadora financeira Crefisa, após identificar irregularidades na prestação de serviços aos aposentados e pensionistas. Investigações apontaram coação de aposentados e venda casada. Segundo o Instituto, a empresa é responsável pelo pagamento de mais de 1,5 milhão dos 41 milhões de benefícios que o INSS paga hoje e, neste ano, de janeiro a agosto, recebeu 25 milhões de reais. Em nota, o INSS informou que identificou 6 irregularidades na prestação de serviços, como coação para abertura de conta corrente e venda casada de produtos, portabilidades indevidas e não autorizadas, além de dificuldade ou impedimento no recebimento do benefício com registros de atrasos. O despacho que determinou a suspensão foi assinado pelo presidente do INSS, Gilberto Haller. A decisão justifica que a suspensão preventiva é necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público até a conclusão definitiva dos processos de apuração. E começou nesta semana os trabalhos da CPMI, que vai investigar as fraudes nos benefícios dos aposentados e pensionistas do INSS. O repórter Luan Ligeiro foi às ruas de São Paulo ouvir a opinião do povo brasileiro. Começou nesta quarta a CPMI do INSS, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigará fraudes e descontos indevidos em aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, denunciado por operação da Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. Nas ruas, o clima é de pessimismo e indignação. A população não acredita em dias melhores e na justiça do país, mesmo com a abertura desta CPMI com as apurações e investigações dos envolvidos no escândalo. A gente não tem lei, não vai acontecer nada para ninguém. O pobre, se roubar uma latinha de sardinha, porque ele está com fome, ele vai preso. A gente está acostumado a ver só falcatrua, só roubalheira, só baixaria. Um querendo ser pior que o outro. Não tem ninguém, governo nenhum que vai melhorar a nossa situação. Infelizmente, o aposentado é destacado, é um lixo. Eu ainda não sou aposentada com a idade que eu tenho. Não consegui ainda a minha aposentadoria, mas tudo bem. Vai ficar como está. Não vai ter problema nenhum. Vai prender ninguém. Porque eu tenho um pai aposentado, então eu espero que devolvam e façam e que haja da forma correta também, porque a gente viu quando vira comoção pública, a cidade, o estado, o Brasil vira, né? Então as coisas acontecem. Então eu espero que aconteça e seja julgado da forma correta. Todo mundo votou nele com uma esperança de ter do Brasil melhorar, das coisas mudarem, ainda mais pós-pandemia, e as coisas mudaram, né? Estão piorando. E assim, eu acho que não é, independente de você ter partido, se você é de esquerda ou de direita, quem está no poder é o nosso presidente atual. Então ele tem que ser cobrado como qualquer outro presidente, como qualquer outro político. E ele não é cobrado dessa forma. Eu não acredito em punição para os políticos. Eles abrem CPI, mas no final a CPI não dá em nada. Apenas para dar satisfação à sociedade, né? E as pessoas serão ressarcidas, mas pelo Tesouro, né? Tesouro Nacional. A população é que vai desembolsar para pagar
as pessoas que tiveram prejuízo nisso, né? A criação dessa CPI prevê que os trabalhos durem até 180 dias e que a investigação custe até R$200 mil aos cofres públicos. Já o prejuízo total estimado do escândalo do INSS, em que teve descontos indevidos de aposentados e pensionistas, ultrapassa os R$6 bilhões. O INSS calcula que pelo menos 4 milhões de beneficiários foram lesados por esse esquema de descontos ilegais. O escândalo culminou na demissão do então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e na renúncia do ministro da Previdência na época, Carlos Lupe. Israel aprovou um projeto para a construção de 3.400 casas na Cisjordânia ocupada. Israel aprovou nesta quarta-feira um polêmico projeto considerado central para a construção de 3.400 casas na Cisjordânia ocupada. De acordo com críticos, a medida pode dividir o território palestino em duas partes e inviabilizar a criação de um futuro Estado com continuidade territorial. A possível aprovação do controverso projeto gerou na semana passada uma forte oposição internacional. A ONU e a União Europeia pressionaram Israel a desistir de sua construção. O ministro israelense das Finanças, Bezalel Smotrich, de extrema-direita, pediu na última quinta-feira para acelerar a implementação e anexação da Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967. A ONG israelense Paz Agora, contrária à colonização, alertou contra um plano fatal para o futuro de Israel e para qualquer possibilidade de uma solução de dois estados para o conflito israelense e palestino. Cerca de 3 milhões de palestinos vivem na Cisjordânia, junto com aproximadamente 500 mil israelenses estabelecidos em colônias, que a ONU considera ilegais segundo o direito internacional. A colonização da Cisjordânia, na fronteira com a Jordânia, se manteve sob todos os governos israelenses, tanto de esquerda como de direita, desde 1967 e se intensificou sob o mandato atual. E o plano israelense para construir casas na Cisjordânia foi duramente criticado. 21 países se manifestaram. 21 países divulgaram um comunicado conjunto nesta quinta-feira condenando o plano israelense de colonização na Cisjordânia anunciado na véspera. Nações como Reino Unido, França, Espanha, Itália e Canadá afirmaram que o projeto é inaceitável e constitui uma violação do direito internacional. O texto também foi assinado por Austrália, Bélgica, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, Eslovênia e Suécia. Os chanceleres dos 21 países condenam a decisão e exigem sua imediata revogação nos termos mais fortes possíveis. O comunicado se refere ao projeto de construção de 3.400 moradias na Cisjordânia ocupada, que compromete a continuidade territorial de um possível Estado palestino. Em Londres, o Ministério das Relações Exteriores britânico convocou nesta quinta a embaixadora de Israel, Tzipi Rotovelli. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, advertiu que o assentamento dividiria a Cisjordânia em duas e representa uma ameaça existencial a um Estado palestino contínuo. E Israel deu início à nova ofensiva militar para tomar a cidade de Gaza. O grupo terrorista Hamas afirmou que o governo israelense sabotou as negociações por um cessar-fogo. Com bombardeios e operações, o exército israelense intensificou a ofensiva na cidade de Gaza nesta quinta-feira. O objetivo é tomar a região que apresenta como o último grande reduto do movimento islamista Hamas no território palestino. 5 divisões devem participar da ofensiva, segundo o exército, que planeja convocar mais 60 mil reservistas. O avanço das tropas acontece no momento em que os mediadores, Estados Unidos, Egito e Catar, continuam aguardando a resposta formal do governo de Benjamin Netanyahu a uma proposta de trégua que permitiria a libertação dos reféns israelenses e foi aceita pelo Hamas. O gabinete de segurança do primeiro-ministro Netanyahu autorizou no início de agosto um plano para tomar militarmente a cidade e os campos de refugiados adjacentes, além de assumir o controle de toda a faixa, libertar os reféns e desarmar o Hamas. Desde o início da guerra, Israel mantém o cerco aos mais de 2 milhões de habitantes da faixa de Gaza e controla atualmente 75% do território, onde a operação de retaliação provocou dezenas de milhares de mortes e um desastre humanitário. Há mais de uma semana, vários bairros da cidade de Gaza,
o maior núcleo urbano do território no norte, enfrentam bombardeios intensos da aviação e da artilharia. A ONU alertou que o plano israelense terá um impacto humanitário terrível sobre a população. O secretário-geral, Antônio Guterres, reiterou que é vital alcançar imediatamente um cessar-fogo em Gaza e a libertação incondicional de todos os reféns. Ele disse que assim seriam evitadas as mortes e a destruição em massa que uma operação militar contra a cidade de Gaza inevitavelmente causaria. Os Estados Unidos impuseram novas sanções a integrantes do Tribunal Penal Internacional. A medida atinge juízes e promotores envolvidos em investigações contra cidadãos americanos e israelenses. O secretário de Estado americano Marco Rubio anunciou novas sanções impostas nesta quarta-feira a mais 4 juízes e promotores do Tribunal Penal Internacional. Em um comunicado, o chefe da chancelaria dos Estados Unidos afirmou: o tribunal é uma ameaça à segurança nacional e tem sido um instrumento de guerra jurídica contra os Estados Unidos e nosso aliado próximo, Israel. Segundo Rubio, os 4 juristas tentaram investigar ou processar cidadãos americanos ou israelenses sem o consentimento de nenhuma das nações. O anúncio de Washington foi comemorado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que chamou de ação decisiva contra a campanha de difamação e mentiras dirigida contra o Estado de Israel. O premier é alvo de uma ordem de prisão do TPI por crimes de guerra e crimes contra a humanidade na faixa de Gaza desde novembro de 2024. Entre os alvos das sanções americanas estão funcionários de países aliados, como o juiz francês Nicolas Guillou, que preside o caso em que foi emitida a ordem de prisão de Netanyahu, e a magistrada canadense Kimberly Proust, que participou de um caso que autorizou uma investigação sobre supostos crimes cometidos durante a guerra no Afeganistão, um processo que envolve as forças americanas. Os Estados Unidos vão proibir os juízes do TPI e 2 promotores adjuntos de Fiji e Senegal de entrar em seu território e congelarão quaisquer bens que possuam no país, medidas mais comuns contra adversários americanos do que contra cidadãos de aliados próximos. O tribunal chamou as sanções impostas por Washington de ataque flagrante à independência de uma instituição jurídica imparcial e expressou que apoia firmemente seu pessoal e as vítimas de atrocidades inimagináveis. O órgão sediado em Haia afirmou que vai continuar cumprindo com seu mandato, independentemente das restrições, pressões ou ameaças. Os dias são eternos no novo centro de detenção de imigrantes da Flórida. Confinados em espaços sem janelas ou relógios, os presos perdem a noção do tempo. No centro de detenção de imigrantes nos Everglades, na Flórida, detidos, familiares e advogados denunciam as péssimas condições no local apelidado de Alcatraz dos Jacarés. Esperamos que pelo menos respeitem os direitos humanos. Direito a um advogado, direito ao silêncio, direito a tomar banho, falar ao telefone, coisas que neste momento são muito limitadas. Coisas que neste momento estão muito limitadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer transformar essa prisão em um modelo para outros centros de detenção do país. Um dos detidos conseguiu fazer uma ligação que foi gravada pela AFP e afirma ter feito greve de fome como forma de protesto. Eles levam todos para comer e dão 5 minutos. Se nesses 5 minutos você não tiver comido toda a sua comida, tem que deixar o que está no prato, levantar-se e jogar o alimento fora. Suicídio, já tentei 2 vezes, cortei as veias, fiz greve de fome. Os familiares do detido estão preocupados e pedem um tratamento digno. Eu sei que ele está passando mal e que passaram mal. Rafael até me disse que, por ter se levantado para pegar um copo d'água a mais, eles caíram em cima dele e o espancaram. Os migrantes detidos denunciam ter ficado mais de um dia acorrentados pelas mãos, cintura e pés. Cada barraca abriga 8 celas que acomodam cerca de 30 pessoas. Os locais quase nunca são limpos, nem mesmo os 3 banheiros compartilhados. Também não podem sair das barracas, não recebem produtos básicos de higiene e passam vários dias sem poder tomar banho. A assistência médica é precária e só é prestada quando os detidos estão em estado grave a ponto de sangrarem até a morte. Alguns se rebelaram, mas os guardas respondem com espancamentos e punições. As autoridades da Flórida responsáveis pelo centro negaram à AFP todas essas acusações.
Há 2 ações judiciais contra o centro de detenção, uma porque não é respeitado o direito ao devido processo legal dos detidos, já que os tribunais de imigração não revisam os casos, alegando não ter jurisdição, uma vez que as instalações são estaduais. A segunda alega que o ecossistema dos Everglades está ameaçado pela construção. A área protegida abriga mais de 2.000 espécies de plantas e animais, incluindo jacarés. O centro de detenção foi construído em 8 dias, em um aeródromo abandonado, para ajudar o governo Trump em sua cruzada contra a imigração irregular. A China vai apresentar em setembro os novos equipamentos militares do país. O evento vai comemorar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A China se prepara para um grande desfile militar em 3 de setembro. O evento, que comemora os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, contará com a presença do presidente Xi Jinping. Ele passará em revista as tropas na Praça da Paz Celestial, em Pequim, junto com seu colega russo Vladimir Putin e outros líderes mundiais. O gigante asiático vai apresentar, na ocasião, uma série de novos equipamentos militares de fabricação nacional, como armas pesadas e sistemas hipersônicos de precisão, bem como equipamentos não tripulados e anti-robôs. Muitos deles são equipamentos de última geração que representam a evolução da guerra moderna, enquanto outros são ativos estratégicos nacionais, o que demonstra a poderosa capacidade do Exército. O desfile, que terá duração de cerca de 70 minutos, também contará com tropas terrestres marchando em formação, esquadrões aéreos e outros equipamentos de combate de alta tecnologia. A China tem o 2º maior orçamento militar do mundo, mas está muito atrás dos Estados Unidos, seu principal rival estratégico. Em março, o gigante asiático aumentou seus gastos com defesa para 2025 em 7,2%. E a polícia francesa continua com as investigações sobre a morte de um homem de 46 anos durante uma transmissão ao vivo. O influenciador francês Raphael Graven, de 46 anos, morreu durante uma transmissão ao vivo na plataforma de jogos Kik. O episódio ocorreu durante um streaming, na qual ele aparecia sendo maltratado por 2 colegas de cena. A polícia que investiga a morte interrogou testemunhas e confiscou provas, incluindo vídeos. Uma necrópsia da vítima, também conhecida na internet como Jean Pormanov, ou JP, foi ordenada para quinta-feira. O influenciador ganhou seguidores com programas ao vivo na internet, nos quais sofria abusos e humilhações. A australiana Kik anunciou que todos os co-streamers envolvidos no evento foram afastados enquanto durar a investigação. A Kik é uma plataforma de lives com foco em jogos, criada em dezembro de 2022. A plataforma é considerada menos rígida em suas normas de uso do que sua concorrente mais conhecida, a Twitch. E no próximo bloco, a Polícia Federal descobre fábrica clandestina de armas no interior de São Paulo. E ainda, serial killer de animais é preso na Grande São Paulo. A Polícia Militar Ambiental encontrou uma cobra exótica dentro de uma caixa de papelão enviada pelos Correios no interior de São Paulo. O animal é uma piton albina e pode chegar a 6 metros de comprimento. Os funcionários identificaram o animal após uma encomenda passar pelo raio-x. Em um vídeo feito pela Polícia Ambiental é possível ver o momento em que os policiais abrem a caixa de papelão onde o réptil estava e o encontram enrolado dentro de uma embalagem de plástico. O veterinário Diogo Siqueira explicou que o filhote encontrado tem entre 2 a 4 meses de vida. A piton albina é uma espécie de origem asiática que não pertence à fauna brasileira. Ele confirmou ainda que o animal vai passar por exames e ultrassom para averiguar o estado de saúde. A cobra foi levada para uma clínica em Campinas, onde vai receber os cuidados veterinários e permanecerá até decisão judicial. O caso foi registrado como tráfico de animais e os dados do remetente e destinatário foram encaminhados à Polícia Civil. Um guarda civil prendeu um homem de 47 anos acusado de matar e maltratar gatos na cidade de Francisco Morato, na Grande São Paulo. Vitor José da Silva foi abordado em sua casa após uma denúncia anônima recebida pelo deputado estadual Rafael Saraiva. Segundo o parlamentar, o funcionário de uma escola narrou que Vitor José andava pelas ruas do bairro com cadáveres de gato e uma mala fazendo ameaças contra os alunos de uma escola estadual da região.
Após denúncia recebida, guardas civis foram até o imóvel e encontraram 18 animais em estado crítico, além de 4 gatos mortos e restos de animais enterrados. Vitor José foi encaminhado para a delegacia de Francisco Morato, cidade da Grande São Paulo, onde foi registrado um boletim de ocorrência de ameaça, maus tratos a animais e crimes contra a saúde pública. O deputado afirmou que o homem já possuía registros na Polícia Civil por maus tratos a cachorros e mantém um histórico de crueldade contra animais, sendo classificado como um serial killer de gatos e outros bichos domésticos. A Secretaria Pública disse que os animais vivos foram encaminhados para cuidados veterinários e que foi pedido também a avaliação de sanidade mental do suspeito. Vitor José está preso preventivamente. E o estado de São Paulo pode estar perto de reviver uma situação vista há 10 anos. Os reservatórios de água da Grande São Paulo estão com os níveis mais baixos desde 2015. O nível dos reservatórios dos 7 sistemas que abastecem a região metropolitana de São Paulo caiu neste ano. O volume de água armazenado é o menor desde 2015, quando a região sofreu a maior crise hídrica da história. Segundo a Sabesp, o nível de água está em pouco mais de 41%, e esse é o menor de toda essa década. A Sabesp ainda afirmou que o volume de chuvas ficou abaixo do esperado neste ano. Apesar disso, a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da empresa, Samantha Souza, afirmou que não há risco de racionamento de água. A empresa privada afirmou que o mês de julho foi crítico e lembrou a população de promover o uso consciente da água em um momento com um volume de chuva menor. A Sabesp ainda disse que a capacidade de abastecer a maior cidade da América Latina e a região metropolitana foi afetada por conta das obras de melhoria do sistema. Uma dessas obras prevê a transferência de água da bacia do Rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira. A Polícia Civil de São Paulo deflagrou hoje uma operação contra uma fraude milionária no sistema bancário de ocultação de patrimônio envolvendo os donos da camisaria Colombo. O grupo criminoso, formado por pelo menos 7 pessoas, é investigado pelos crimes de furto mediante fraude e fraude contra credores. Segundo a polícia, foi explorada uma falha em um sistema de pagamentos para gerar créditos falsos. As investigações começaram em dezembro, após uma denúncia formalizada pela instituição financeira PagSeguro, que apontou um furto milionário por meio de fraude tecnológica. Segundo as investigações, o esquema tinha como finalidade de simular bens e valores em processo da recuperação judicial da camisaria Colombo, dando prejuízo a credores no sistema financeiro nacional. O grupo conseguiu transferir cerca de 21 milhões de reais para uma conta da BS Capital. Desse total, 9 milhões foram transferidos entre os dias 1º e 21 de outubro do ano passado. De acordo com a polícia, os investigados exploraram uma vulnerabilidade no sistema de pagamentos para criar créditos inexistentes e movimentar os valores em várias contas bancárias. Mais de 20 policiais da Divisão de Crimes Cibernéticos do DEIC de São Paulo participaram da operação. A Polícia Federal descobriu na madrugada de hoje uma fábrica de armas clandestinas em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. 2 suspeitos foram presos. As investigações começaram há 10 dias, depois que a PF recebeu informações sobre uma fábrica ilegal de armas de fogo, usando equipamentos industriais de alta precisão. Depois da denúncia, os policiais notaram uma movimentação atípica na fábrica que supostamente funcionava como uma unidade de produção de peças aeronáuticas. A equipe acompanhou os investigados até uma casa em Americana e constatou que as caixas que estavam sendo descarregadas no local continham peças de fuzis. Durante a operação, as equipes apreenderam 40 fuzis modelo AR-15 que já estavam em fase de finalização. A polícia informou que no local indicado eram produzidas armas de grosso calibre, usando usinagem e softwares de precisão. 2 homens suspeitos de fabricar os fuzis para as organizações criminosas foram presos em flagrante por posse e comércio ilegal de armas de fogo. As penas
podem chegar a 18 anos de prisão. E a seguir, incêndios florestais tomam conta do Brasil e dados crescem sob gestão petista. E a vitória do Flamengo na Copa Libertadores. A destruição por incêndios na Amazônia caiu em julho, mas o desmatamento cresceu no acumulado do ano. De acordo com dados divulgados pela plataforma de monitoramento MAP Biomas, o Cerrado segue como o bioma mais afetado. Dados divulgados pela plataforma de monitoramento MAP Biomas mostram que a devastação causada por incêndios na Amazônia Legal caiu 65% em julho em relação ao mesmo mês de 2024, quando ocorreu uma seca histórica. Ainda assim, o levantamento destaca que, impulsionado pelos incêndios, o desmatamento da Amazônia brasileira cresceu 4% entre agosto de 2024 e julho de 2025. As medições via satélite indicam que 143 mil hectares foram queimados na maior floresta tropical do planeta no mês passado. Em todo o Brasil, julho registrou 748 mil hectares queimados, uma redução de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior, o menor registro mensal desde o início das medições em 2019. O Cerrado, a savana com maior biodiversidade do mundo, foi o bioma mais afetado, concentrando 76% da área total queimada no país, com 571 mil hectares. Ainda assim, o número também representa uma queda de 16% em relação ao ano anterior. O balanço é uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em novembro sediará a COP30, Conferência Climática da ONU, em Belém do Pará. Entre janeiro e julho, a área queimada no Brasil foi de 2,45 milhões de hectares, 59% a menos do que no mesmo período de 2024. Autoridades e especialistas atribuem à ação humana o início dos incêndios do último ano, relacionando-os à limpeza muitas vezes ilegal de terras para pastagem e agricultura. Na Suécia, uma icônica igreja de madeira chegou ao seu novo local. O templo foi transferido ao longo de 2 dias numa delicada operação, evitando os efeitos da expansão da maior mina subterrânea da Europa. Esta icônica igreja de madeira vermelha chegou ao seu novo endereço em Kiruna, na Suécia. O templo teve de ser deslocado por causa da expansão da maior mina subterrânea da Europa. Com 40 metros de altura e 672 toneladas, a igreja luterana foi transportada por 5 quilômetros em reboques especiais, controlados remotamente por um especialista argentino. A complexa e custosa operação começou na manhã de terça-feira e terminou na tarde dessa quarta. A construção histórica foi movida a meio quilômetro por hora. A mudança teria custado aproximadamente 52 milhões de dólares, cerca de 286 milhões de reais. Estou tão feliz. É fantástico termos a igreja nesse novo lugar e tudo ter corrido tão bem, exatamente como tínhamos planejado. Fiquei quieto durante esses dias, mas agora me sinto tão feliz e aliviado. O templo foi inaugurado em 1912 e projetado pelo arquiteto sueco Gustav Wickman. A mudança despertou grande interesse, atraindo uma multidão para a cidade de 18 mil habitantes. É uma experiência única na vida ver a mudança de uma igreja tão grande. Vimos a igreja por dentro. E é uma igreja muito bonita. Todo o centro da cidade está sendo deslocado devido à ameaça de desabamento por causa das escavações cada vez mais profundas da gigantesca mina de ferro da empresa LKAB. Em 2023, a empresa anunciou a descoberta do maior depósito conhecido de terras raras da Europa, próximo à mina. A mineradora se ofereceu para compensar financeiramente os afetados ou reconstruir suas casas ou prédios. No total, 23 construções históricas foram realocadas, incluindo a igreja. Um brasileiro vai à caça dos batedores de carteiras em Londres. Os vídeos de Diego Galdino perseguindo os chamados pickpockets atraem milhões de visualizações nas redes sociais. Diego Galdino alerta turistas em Londres sobre a presença de batedores de carteiras chamados de pickpockets em inglês. Este brasileiro de 32 anos ganhou popularidade nas redes sociais com seus vídeos em que aparece perseguindo ladrões em uma cidade onde os furtos de telefones dispararam. O entregador de comida começou filmando os ladrões enquanto cometiam furtos, antes de começar a abordá-los diretamente. Publicados no Instagram e TikTok sob o nome Pickpocket London,
Esses vídeos viralizaram rapidamente. Dia após dia, eu os pego roubando, percebo muitas situações e publico diariamente e cresço muito rápido. Foram milhões e milhões de visualizações em uma semana. Em 5 dias, eu já tinha mais de 10 mil seguidores dizendo, nossa, que número é esse? E agora é muito maior, tipo 10 vezes maior, e dia após dia isso só aumenta. Galdino usa uma câmera presa ao corpo e conta com a ajuda de cerca de 20 outros entregadores que mandam mensagens e avisos pelo WhatsApp. As intervenções já levaram o rapaz a ser vítima de agressões, mas o trabalho é elogiado pelos turistas. Espero que os turistas que vêm a Londres e talvez não saibam sobre os ladrões de celular vejam seus vídeos. Se vimos seus vídeos nas últimas 2 semanas, tenho certeza que eles vão alcançar muita gente, então continuem assim. Os furtos, principalmente de carteiras e telefones, não são exclusivos da capital londrina, mas os roubos de smartphones dispararam nos últimos meses. E segundo a polícia da capital, um telefone é roubado a cada 6 minutos. Em um ano, a polícia contabilizou cerca de 32 mil furtos no bairro de Westminster, onde ficam pontos turísticos conhecidos, como museus, o Big Ben e o Palácio de Buckingham. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, anunciou que a presença policial foi reforçada no centro da cidade para conter essa prática criminosa. Os itens de uma série inglesa foram colocados à venda em Londres. A série Downton Abbey conta a história de uma família da burguesia britânica e as fofocas de um sistema de classes em declínio. Uma ocasião especial para os amantes da saga britânica Downton Abbey. A casa de leilões Bonhams colocou à venda objetos icônicos da série pouco antes da estreia do 3º e último filme da franquia. Os lances online vão terminar no dia 16 de setembro. Paralelamente, o público pode apreciar os objetos em uma exposição em Londres. Após 6 temporadas, 15 anos e 3 filmes, Downton Abbey está chegando ao fim e nos foi confiada a tarefa de vender uma seleção dos objetos e trajes usados nas produções. Muitos deles são totalmente icônicos, como o painel de campainhas, que foi usado desde a primeira temporada, o primeiro episódio e na introdução de cada episódio. O leilão inclui chaves, guardanapos, acessórios para o cabelo e todo tipo de vestidos. Há também o carro de Lord Graham, avaliado entre $34 mil e $47 mil, que data de 1925 e que, segundo o leiloeiro, ainda funciona muito bem. Mas talvez os itens que mais chamam a atenção seja a bengala de Violet Crawley, personagem interpretada por Maggie Smith, ou o vestido de noiva que Lady Mary usou em seu casamento com Matthew Crawley. Eu queria ver tudo de perto. É interessante, diferente de ver no meu pequeno celular. É vir e ver pessoalmente. É tão glamuroso. A série de televisão foi exibida pela primeira vez em 2010 no Reino Unido, antes de conquistar o mundo. A história conta em 6 temporadas e 52 episódios a vida de uma rica família aristocrática e de seus empregados ao longo de 30 anos. De acordo com a Bonhams, ela foi vista por mais de 120 milhões de espectadores em todo o mundo. Após o fim da série em 2015, houve 2 filmes em 2019 e 2022. Um terceiro, O Grande Final, será lançado nos próximos meses e marcará o encerramento definitivo da franquia. Um misterioso objeto brilhante no céu do Japão chamou a atenção nesta semana. Em meio a muitas informações equivocadas, os especialistas trataram de descartar uma presença alienígena. Uma bola de fogo iluminou o céu no oeste do Japão. O espetáculo surpreendeu os habitantes e deslumbrou os observadores de estrelas. Especialistas esclareceram que se tratava de um fenômeno natural. O diretor do Museu Espacial de Sendai, na região de Kagoshima, disse que o objeto observado no céu era um bólido, um meteoro excepcionalmente brilhante. Ele acrescentou que parecia ter caído no Pacífico. De acordo com a NASA, os objetos que provocam bolas de fogo podem ter um tamanho superior a 1 metro. O bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, se tornou a maior galeria a céu aberto da cidade maravilhosa. Mais de 20 artistas pintaram as paredes da região durante a 2ª edição do Festival de Arte Urbana.
Santa Teresa sempre foi conhecida pela Bela Vista, com um pão de açúcar ao fundo. E com a segunda edição do Festival de Arte Urbana, o famoso bairro Carioca ganhou ainda mais brilho, um colorido especial. Os temas são variados. Flores, aves estilizadas, a diversidade do evento agradou. É sempre encantador estar em Santa Teresa, né? Com as ruas tomadas por arte. Eu sou assim, um cara que gosta muito de cultura, então assim, esse lugar você vai vendo, olhando cada parede, cada muro e você vai se encantando. Então, assim, eu acho que é um pedacinho do Rio de Janeiro que diz muito sobre a cultura popular brasileira, então amo muito isso daqui. Venham. Parece que o pessoal ouviu o chamado do Matheus. Nem pense em chamar de pichação para não ofender os artistas. É grafite, uma criativa forma de expressão. A gente aqui, pegou 70 metros quadrados, né? E de artista pintando na rua são mais de 20. E tem o lance das galerias e tal. Além do lado artístico, cada detalhe faz diferença neste bairro histórico e boêmio localizado na região central do Rio de Janeiro. No Brasileirão, o Juventude venceu o Vasco 2-0. Vamos ver. O Vasco da Gama viajou até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude. Os cariocas entraram em campo embalados pela goleada de 6-0 contra o Santos na última rodada. Mas o time de Fernando Diniz não teve a mesma sorte. No primeiro lance da partida, o árbitro viu pênalti após um toque de mão. Nenê, ex-jogador do Gigante da Colina, foi para a marca da Cal e colocou os donos da casa na frente. Alguns minutos mais tarde, recebeu uma linda enfiada de bola e bateu cruzado para fechar o placar. E na Copa Libertadores, o Flamengo venceu o Internacional e está classificado para as oitavas de final. O Flamengo venceu mais uma vez o Internacional e se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores. Arrascaeta abriu o placar nesse lance estranho. Com a parte de fora do pé, ele escorou e colocou o Mengão na frente. No final do segundo tempo, Pedro aproveitou um cruzamento e completou para o gol. Daqui a pouco tem Palmeiras e Universitário. Na primeira partida, o Verdão venceu por 4-0 e pode perder por até 3 gols de diferença para se classificar nos 90 minutos. A bola rola às 9h30. Cenas lamentáveis foram registradas na Copa Sul-Americana. 100 pessoas foram detidas após uma briga entre torcedores do Independente e da Universidade do Chile. Sem segurança, o árbitro suspendeu a partida. Mais de 100 presos nesta quinta-feira na Argentina após confrontos violentos na partida entre Independente de Avellaneda e Universidade de Chile pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Segundo testemunhas, cerca de 20 pessoas ficaram feridas, algumas por facas. Até o momento, as autoridades argentinas não forneceram informações oficiais sobre o estado de saúde dos hospitalizados. O caos começou quando os torcedores do clube chileno jogaram objetos como paus, garrafas e até cadeiras nas arquibancadas inferiores e laterais, onde estavam os argentinos. Os torcedores do Independiente responderam lançando objetos de volta. Os argentinos acabaram subindo na arquibancada superior, agrediram os chilenos e tiraram as roupas dos torcedores da universidade. O jogo, que estava empatado por 1-1, foi suspenso temporariamente aos 48 minutos e depois cancelado pela Conmebol, que garantiu que o resultado final e as possíveis sanções contra as equipes serão determinados por sua unidade disciplinar. Pelo menos 650 policiais e agentes de segurança privada foram designados para a operação de segurança. Testemunhas relataram que os agentes demoraram a entrar na arquibancada onde ocorreram os primeiros incidentes. Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Boa noite e até amanhã.